Obrigado, Conceição, obrigado, Renato, Thiago, por estarem compartilhando essa mesa aqui com a gente, todos nós aqui juntos, né? Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, né, do ponto de vista, né, sobre como é que o nosso cérebro processa o som, legal? Vou ser sincero, não é um assunto específico da minha especialidade, mas existem muitas coisas comuns em como o cérebro processa o som, em como ele processa outras coisas, como a luz, os cheiros, os gostos, legal? E quando a gente pensa sobre esse processo, a gente pode ter vários vislumbres interessantes sobre as diferentes formas como a gente pode se relacionar com o som, que é o tema disso aqui, né? O que faz um som ser legal, né? Além, obviamente, que o Renato vai falar, né, dos pressupostos da lei em termos de decibéis. Bom, um processo muito interessante sobre o som, mas sobre todos os sentidos, é a capacidade do nosso cérebro de habituação. Legal? Então, o nosso cérebro, através dos nossos sentidos, recebe uma quantidade gigantesca de informação a cada segundo. Legal? Essa informação é processada e só chega à nossa consciência, legal? Uma parte disso. Perfeito? Legal? Então, você pode pensar que a nossa consciência é um pouco parecido com um Photoshop ou um processo de edição musical. Legal? Ele vai pegar dessa coisa gigantesca que a gente percebe, uma fração daquilo, e em cima dessa fração ela vai editar e vai acrescentar outras coisas. Então, aquilo que a gente percebe conscientemente do mundo é, ao mesmo tempo, menor e maior do que a realidade. É menor porque o nosso cérebro filtra uma parte desse processo antes de ir para a nossa consciência. E é maior porque ele acrescenta coisas. O que ele filtra? Em geral, o nosso cérebro tende a filtrar tudo aquilo que é constante. Legal? A nossa consciência, ela tende a prestar atenção àquilo que é diferente. Por exemplo, imagina que você bota uma roupa nova, né, com um tecido diferente. Durante algum tempo, você percebe, olha, essa camisa aqui, ela pinica, ou ela tem uma... né? Mas se você fica um tempo com aquela roupa, daqui a pouco você não percebe. Perfeito? Talvez vocês, nesse momento, né, não devem estar percebendo o tecido da roupa de vocês, a não ser que eu fale, olha, preste atenção no tecido da sua roupa. A mesma coisa acontece para a luz. Nos nossos olhos, entre a nossa retina e o mundo lá de fora, existem vasos sanguíneos, legal? Que levam oxigênio para os nossos olhos. Você está vendo os vasos sanguíneos que existem entre a sua visão e o mundo? Eu não. O nosso cérebro, ele tira isso. Perfeito? A mesma coisa acontece para o som. Se você escuta um som contínuo, depois de um tempo, a sua tendência é ignorar esse som. Por exemplo, eu estou com um problema de ar-condicionado, eu estou com um ventilador aqui, legal? Quando eu ligo ele, ele parece um barulho absurdo. Agora eu me acostumo. Porém, se algo aparece diferente, isso vem para a nossa consciência. Como o Thiago falou, eu, por exemplo, moro num lugar bem tranquilo. Isso pode, poxa, que coisa legal, Luiz, mais ou menos. Meu vizinho tem um cachorro, que de vez em quando, no meio da noite, late. Talvez se eu medisse o número de decibéis do latido desse cachorro, não seja algo excessivo, mas me acorda, penetra na minha consciência. O que eu faço quando o cachorro está fazendo muito? Eu coloco, talvez vocês conheçam, um gerador de ruído branco no meu celular. Eu boto no celular para tocar um barulhinho de chuva. Paradoxalmente, o ruído da chuva faz eu escutar menos o ruído do cachorro, porque o ruído da chuva é contínuo. Legal? E obscurece o ruído do cachorro. Ou seja, às vezes o ruído, dependendo de como ele é,
ajuda a gente experimentar mais silêncio. Parece paradoxal, mas não se a gente percebe isso do ponto de vista como a gente processa o mundo. Nosso cérebro processa o mundo. Um outro aspecto é as coisas que o nosso cérebro acrescenta. Legal? O que ele acrescenta? À medida que na nossa vida a gente vai experimentando coisas, ruídos, cheiros, né, cores, o nosso cérebro vai acrescentando outras sensações a partir das experiências que a gente tem. Por exemplo, se você der café ou cerveja, né, café, cerveja é ilegal, você der café para uma criança pequena, ela em geral vai... Que coisa horrível, perfeito? Porém, à medida que ela vai experimentando café, e se ela experimentar café em situações legais, né, junto com pessoas legais, em convívio social, se ela perceber que esse café talvez ajude ela a trabalhar mais, a aumentar a concentração, você vai desenvolver o que se chama um gosto adquirido. Você vai revestindo o gosto do café, que é amargo, com algo gostoso que o seu cérebro criou. E ele adicionou aquilo. E chega uma hora que o café se torna delicioso. A cerveja se torna deliciosa. Uma música contemporânea, né, um Kraftwerk legal, que seja talvez, inicialmente, se você tocasse para uma criança, ela seria, que som horrível. Se você desenvolve um gosto musical adquirido, aquilo passa a ser uma experiência estética agradável. Legal? Essas coisas são interessantes, mas elas também geram problemas. Por exemplo, qual o problema da habituação? Eu posso, de repente, ficar num ambiente que tem uma quantidade de som que seja lesiva para o meu ouvido, mas eu me habituei àquele som. Ele não me incomoda mais, mas ele me lesiona. Outro problema, né, que, por exemplo, muitos músicos de rock pesado vivenciam. Né? Imagina que eu desenvolvo, né, uma associação positiva. Imagina, eu sou um instrumentista de rock, eu gosto, né, aquilo é minha vida, eu tenho uma interação legal com a plateia. Então, um volume extremamente alto, que pode lesar meu ouvido, me causa também bem-estar. Legal? É uma variação também. Ou eu posso consumir cerveja demais. Então, essas relações são importantes para a gente prestar atenção. E a questão também, né? Tipo assim, que talvez o Renato vai falar, talvez um ruídozinho que não seja, né, um decibel muito alto, mas se ele aparece de repente, no meio do silêncio, ele vai me acordar. Legal? Ou um ruído que seria tranquilo, mas eu associo, não, meu vizinho está ouvindo rock. Rock é música ruim, né? Uma música de pecado. Aquele rockzinho baixinho vai me incomodar muito mais do que, por exemplo, mas eu adoro samba, do que um samba, né? Então, essas percepções que a gente vai construindo com o ruído, legal, são muito importantes para a gente pensar o processo. A outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre os aspectos emocionais do ruído. Legal? O som é uma forma fundamental para a gente perceber as emoções. Basicamente, o som da voz humana. Legal? Então, quando você escuta uma pessoa falando, automaticamente o seu cérebro começa a interpretar que emoção essa pessoa está passando para você. Legal? E nós evoluímos para gostar de certas emoções. Que emoções? Emoções associadas, por exemplo, que as pessoas gostam da gente, que as pessoas nos compreendem, né? Que as pessoas estão se sentindo bem. Então, quando a gente escuta um tom de voz, por exemplo, gentil, olá, bom dia, como é que você vai? Legal? Isso, em geral, tende a produzir inicialmente uma sensação boa na gente. Ou um tom de voz alegre, oi, como é que vai, cara, bom dia. Legal? Já quando a gente escuta um som de voz, por exemplo, bom dia, como você vai? Legal? O nosso cérebro interpreta isso automaticamente que a outra pessoa está irritada.
Legal? E que, portanto, talvez tenha uma intenção ruim com a gente. Então, sons com os mesmos decibéis de voz, que tenham diferentes emoções, vão ter diferentes impactos. Isso é uma coisa que a gente está começando a estudar no laboratório. A importância da gente perceber com que tom de voz eu estou falando com as pessoas e qual o efeito que esse tom de voz vai ter. Legal? Para criar, talvez, a ideia de ambientes emocionais, sonoros emocionais, certo? Que tragam um maior bem-estar. Você pode falar assim, não, Luiz, então você está dizendo para eu forçar um tom de voz? Não é necessariamente forçar. Muitas vezes a gente tem uma escolha. Muitas vezes eu estou falando com uma pessoa com um tom de voz que ela não foi a causa. Né? Foi esse tom de voz talvez irritado ou deprimido, veio de um outro evento. E eu, sem perceber, levo esse tom de voz e jogo para uma outra pessoa. Seria o equivalente a uma forma de poluição sonora, concorda? Se a gente percebe isso, percebe, olha, esse tom de voz aqui não é por causa dessa pessoa. Legal? Como é que eu posso, como realmente eu gostaria de tratar ela? Ou mesmo quando uma pessoa irrita a gente. Imagina que a pessoa irrita a gente. Né? Naturalmente, isso vai produzir na gente um tom de voz irritado. Mas a gente pode desenvolver nossa consciência para falar, olha, se eu falar com essa pessoa com o mesmo tom de voz que ela está falando comigo, eu talvez vá gerar um círculo vicioso, em que o meu tom de voz irritado vai fazer o tom de voz dela ficar mais irritado, isso vai escalar. Eu quero fazer isso? Claro, você pode optar, não, eu vou entrar para o conflito. Ou você pode pensar, isso não, nessa situação isso não vai me trazer nada de bom. Talvez seja melhor ou eu manter meu tom de voz tranquilo, mesmo quando essa pessoa está com um tom de voz difícil, ou até eventualmente me retirar. Legal? Você optar por deixar uma paisagem sonora, emocional, que você sente que não está te contribuindo, e polidamente, com muita educação, você se retirar. Quando a gente percebe esse efeito da paisagem sonora emocional, a gente pode fazer escolhas. Então, veja só, eu não estou dizendo aqui como a gente deve proceder, mas perceber quais são os fatores envolvidos para a gente poder escolher. Legal? Então, olha como é fascinante a questão do som e do ruído, né? E como o nosso cérebro, nossas emoções estão constantemente colocando isso. Como é que estamos de tempo, Conceição? Nós temos um tempinho ainda, uns 10 minutinhos, doutor. Então, só fechando, né? Colocando as coisas meio fechando. Primeiro, né? A gente perceber isso, que às vezes, se você está no silêncio, legal? Pequenos ruídos podem te perturbar. E aí, ou você tem que tentar ver, por exemplo, conversar com o vizinho, olha, dá para você colocar o seu cachorro em outra parte, não é verdade? Ou fazer um ambiente que ele durma mais tranquilo. Ou, se isso não funcionar, você pode tentar ver questões legais, como o Renato vai falar, legal? Isolar o ambiente para realmente ele ficar totalmente silencioso, ou usar um tapete sonoro, né? Existem agora geradores de ruído branco gratuitos nos celulares. Você bota um som de chuva constante. Em relação ao gosto adquirido, perceber isso, que talvez o café, a música que para você é muito saborosa, talvez seja profundamente não saborosa para outra pessoa. E também a outra pessoa perceber isso com você, e aí ver como você pode conviver a respeito. Além disso, perceber também os limites do seu ouvido. Legal? Por mais que eu goste de uma música, por mais que eu esteja habituado a ficar num lugar ruidoso, ficar monitorando. Será que isso não está provocando uma perda de audição? Perfeito? E aí, se está acontecendo isso, talvez diminuir esse nível de ruído, ou usar protetores. E por fim, que eu acho perceber que coisa incrível, né? Que instrumento musical fascinante é a nossa voz, que é capaz de transmitir emoções para as pessoas e para a gente mesmo. Uma das técnicas que a gente trabalha no laboratório
as pessoas trabalharem ou tomarem consciência do tom de voz com que elas conversam dentro delas mesmas, com o cérebro, no cérebro delas. E experimentar conversar com você mesmo num tom de voz mais gentil. Tá? O nosso cérebro tem essa capacidade e a gente pode ir treinando ela aos pouquinhos. E com isso diminuir o nível de ruído emocional interno. Olha que conceito interessante. Legal? Criando uma paisagem sonora imaginária mais agradável com você. Por exemplo, se você tem que... Imagina que você precise ir ao banco amanhã pagar uma conta. Experimenta assim, em vez de pensar, Luiz, você tem que ir ao banco amanhã pagar uma conta. Experimenta como seria, Luiz, né? Vai ser legal se você for amanhã no banco pagar uma conta, né? Você não vai pagar multa, olha que coisa legal, certo? Repara que é mais ou menos a mesma informação que eu estou pensando, mas o conteúdo emocional do som é diferente. Né? À medida que a gente for progredindo, nossa sociedade, eu vejo cada vez mais essa qualidade emocional do som, né, sendo mais valorizada. Imagina, por exemplo, né, no futuro, né, nos ambientes de trabalho, nos ambientes de ensino, nos relacionamentos, as pessoas perceberem o tom de voz com que elas conversam com a outra e poderem escolher, não, realmente, né, esse é o tom de voz que eu gostaria de conversar, né, com os meus alunos, com meus colegas de trabalho, com meus parceiros e parceiras. Perfeito? Isso, acredito eu, e tem já estudos que mostram isso, irá aumentar bastante, né, a nossa qualidade de vida e a qualidade da nossa paisagem sonora emocional. Eu acho que seria isso que eu trataria para falar aqui agora. Perfeito? Tudo bem? Eu, né, novamente agradeço pelo convite de estar aqui com vocês.